Shalom, queridos, graça e paz. Abra sua palavra aí em Salmos 37. Nós vamos ler o versículo 4, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém? Que nessa noite você venha se deleitar no Senhor, você venha receber do Senhor todos os benefícios que Ele tem para cada um de nós. Que a sua vida financeira seja alcançada pelo Pai. Que nessa noite a sua fidelidade alcance o coração do Senhor. Amém? Que nessa noite você possa fazer a sua oferta através, da nossa conta, pela igreja, da nossa igreja Comac. Então eu sei que nessa noite é noite de desafio. É noite onde você vai se desafiar a fazer o seu melhor. Então entregue ao Senhor tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que o teu coração te impulsiona a fazer. Não permita que os caminhos venham te enganar. Faça com que o Senhor esteja sempre no teu caminho, direcionando a tua vida. Confia no Senhor, confia nele, porque os dias maus já passaram e o Senhor tem alegria para a sua vida. Amém? Vamos orar. Coloque a mão em teu coração, faça a sua oferta, pegue aí o seu valor que você vai fazer, o seu depósito, e vamos orar ao Senhor. Você que é dizimista da casa do Pai, que o Senhor abençoe a sua finança, que o Senhor venha repreender o devorador. Amém? Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida financeira desse teu servo, dessa tua serva, que o Senhor venha abençoá-los 100 vezes mais. Que a tua unção, Senhor, de um mantenedor da casa venha estar sobre a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus, oramos e bendizemos o teu nome. E cremos, Senhor, que a abundante chuva chegará sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém? Shalom, graça e paz. Estamos diante de um novo desafio na nossa igreja a partir de hoje. Você que está me acompanhando através da internet, nós estamos inaugurando hoje o nosso culto online, onde cada domingo nós estaremos aqui compartilhando a palavra do Senhor com você que está em casa, que ainda está na quarentena e que não pode estar aqui nos nossos cultos presenciais. Então todo domingo às 19 horas será nosso ponto de encontro, nosso chamado culto online. Eu quero contar com você para estar aqui conosco todos os domingos às 19 horas aqui na página da nossa igreja no Facebook e também a partir de hoje no YouTube. Eu quero que você esteja conosco. Curta a nossa página, procure Igreja Comac no YouTube e também na fanpage do nosso Facebook, Igreja Comac. Não esqueça, procura aí, pesquisa e seja também aquele que vai nos acompanhar aqui a cada domingo. Não estaremos mais fazendo a transmissão do nosso culto na quarta-feira. Estávamos transmitindo o nosso culto online toda quarta-feira e todo domingo, mas por questão de logística nós estamos precisando aparar e melhorar da qualidade para você que nos acompanha aqui através das redes sociais. Então vamos estar fazendo apenas aos domingos o nosso culto online. Eu quero contar com você aqui a cada domingo recebendo uma palavra da parte de Deus em nome do Senhor Jesus. Será um pouco mais curto, será um pouco mais compacto, mas também carregado de unção, de palavra que vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Então quero pedir a você que está aí na tua casa me acompanhando nesse culto online,
que faça desse culto online como se fosse presencial para você, tirando um momento de consagração, de busca, um momento onde o Espírito Santo vai estar falando com você da mesma forma que fala nos nossos cultos presenciais. Então, separe esse momento apenas para isso, para cultuar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja de fato e verdade um culto ao Senhor, que você possa de verdade sentir a presença de Deus aí na sua casa, aí no seu sofá, na telinha do teu celular, ou então na tua Smart TV, mas que você possa buscar o Senhor verdadeiramente neste dia de domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que traz renovo na nossa vida. Eu quero compartilhar com você a palavra que está em Lucas, capítulo 14, versículo 27. A palavra diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero, mediante essa palavra, esse texto maravilhoso da palavra do Senhor, ministrar sobre a sua vida, sobre o tema a aplicação da cruz. Esse texto é algo tremendo, porque é a expressão do caráter de Cristo em nós, como cristãos, como aqueles que professam a palavra do Senhor. E Jesus traz um esclarecimento daqueles que serão os seus discípulos, e não só aos 12 que ali estavam, mas também a nós, hoje, no ano de 2020, há mais de 2020 anos. Essa palavra também reflete, expressa a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida nos dias atuais. Porque todos nós sabemos que somos espíritos, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Você pode repetir isso comigo aí na sua casa, no seu sofá: somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, mediante essa realidade humana, o ser humano ele vai possuir personalidade, temperamento e caráter. E o desejo de Deus é que nossa personalidade seja de acordo com o seu propósito, e que o nosso temperamento seja equilibrado, para que a expressão do caráter seja idêntico ao de Cristo, seja genuíno ao de Cristo. Ou seja, para ser discípulo de Cristo, nós precisamos de um modelo, precisamos de um exemplo. E qual é esse modelo para nós que estamos em Cristo? É a cruz do Calvário. A cruz determina a expressão do caráter de Cristo em nós. Ou seja, o nosso temperamento, a nossa personalidade e o nosso caráter será o caráter de Cristo, segundo o seu modelo, que é a cruz do Calvário, segundo aquilo que Ele determinou para nós. Então, por isso, Jesus determina que a cruz é o modelo para um discípulo. Um discípulo precisa ter a cruz como modelo para a sua personalidade, temperamento e caráter, porque somente assim seremos a expressão de Jesus Cristo aqui na terra. E o que eu quero dizer para você que está aí na sua casa nesta noite é que o Evangelho não mudou. O Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho não é novo. A palavra não precisa ser atualizada, porque o Evangelho é um modelo só. E o modelo, irmãos, ainda é a cruz do Calvário. Não existe outro modelo para nós que somos cristãos, a não ser a cruz do Calvário, porque ela é a mensagem central de quem aceita o Evangelho. E essa mensagem central ainda é carregar a
cruz. Não há um upgrade, não há uma atualização para o Evangelho. Ainda a mensagem central para aqueles que querem ser cristão, ou para aqueles que estão em Cristo, é a cruz do Calvário. E o texto que nós lemos aqui ainda é a mensagem de Cristo para essa geração. Aquele que quer seguir a Jesus, ou aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o norte, esse é o cerne, essa é a modelagem, é a forma que nos coloca no padrão do caráter de Cristo. Não existe outra forma para ser discípulo de Cristo, senão tomando a nossa cruz. A característica de um discípulo tem que ser em se tornar semelhante ao seu mestre, ao seu Senhor, porque discípulo é um seguidor do caminho do seu mestre. E a cruz é a mensagem que Cristo nos deixou. Discípulo não é idêntico no sentido de ter um cabelo igual, de ter uma fala igual, de possuir roupas iguais, uma Bíblia igual. Mas discípulo possui características, expressões. Se você pegar a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai dizer: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note isso. Romanos capítulo 8, versículo 29 vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ser a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Nota que Jesus deixou João 3,16, que a Bíblia vai dizer que ele é o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito. Então, em João 3,16, ele é unigênito, ou seja, único. Mas Jesus, em Romanos 8,29, Jesus deixa de ser o unigênito, ou seja, o Filho único, morrendo na cruz, sendo fiel até a morte. E a palavra em Filipenses vai dizer morte de cruz, obediente, para que nós pudéssemos ser enxertados à promessa de vida eterna, de salvação. Então ele deixa de ser único para ser o primeiro, agora não mais único, mas primogênito, ou seja, primeiro entre muitos. Mas este primeiro é a forma, é o molde, é o caráter expresso do Pai. Porque Deus, como Pai, coloca um caráter no Filho, e esse Filho é o molde, é a expressão, porque esse Filho é aquilo que Deus é. Então Jesus pregando, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: assim como o Pai, eu também o sou. Quem olha para o Filho, olha para o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Eu estou nele e ele está em mim, e vocês também estarão em nós. Porque é verdadeiramente ser aquilo que Deus é. Ou seja, a personalidade expressa, que é o caráter. Caráter significa característica, um conjunto de características que temos. Características de quem nasceu de novo, é ter as características do que a cruz nos manda ser. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas antigas, elas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5. A Bíblia vai dizer que quem está em Cristo é nova criatura, ou seja, as coisas antigas, elas passaram, nós temos uma vida nova. Que vida nova é essa, irmãos? Um caráter novo, uma personalidade nova, um temperamento moldado e tratado em Cristo. E o molde desse temperamento, dessa personalidade, desse caráter, é a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a expressão da personalidade daquele que era unigênito, ou seja, filho único, e agora é primogênito, ou seja, molde para os demais irmãos. Você que é filho mais velho, você que é primogênito, você que é o primeiro da sua família, vai entender o que essa palavra quer dizer. O irmão mais velho, ele é exemplo para os irmãos mais novos. Ele é a figura do investimento do pai para que os demais irmãos sejam iguais, idênticos. É como uma forma. Então por isso que Jesus vai dizer que nós precisamos tomar a nossa cruz. Quem não toma a sua cruz não pode ser chamado de discípulo. Quem não carrega a sua cruz não pode ser chamado de filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque você não está expressando a imagem daquele irmão mais velho que te passou. Então nota, a personalidade expressa através do temperamento é aquilo que nós somos de verdade. E o Senhor nos criou para sermos a sua imagem. Jesus, a expressão exata de Deus, não se separa Deus de Cristo. Não se separa o Filho do Pai. Ou seja, o Filho, Cristo, é a expressão perfeita daquilo que Deus é. O seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, tudo aquilo que Jesus pregou, o perdão, o repartir, ou o partir do pão, o perdão, a graça, a misericórdia, tudo que Jesus pregou é a expressão de quem Deus é, de quem Deus de verdade deseja manifestar a imagem ao homem. Então, irmãos, lendo esse texto, entendendo essas verdades, eu posso dizer que é possível todos os dias sermos parecidos com Cristo. É só negarmos a nossa carne, é só sepultarmos o nosso eu, é só fazer aquilo que o nosso Senhor está nos dando como um conselho maravilhoso. Todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu quero te convidar nesse domingo, enquanto você está ouvindo essa palavra aí na sua casa, no conforto da sua casa, eu quero convidar você a não estar satisfeito com a vida que você está tendo. Mas meu bispo, eu já sou cristão, eu já faço parte da igreja Comac, eu já faço parte da igreja A, B ou C. Não, irmãos, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre uma mudança verdadeira, uma mudança expressiva, uma mudança que vai mudar os seus dias, uma mudança que vai trazer um desenvolvimento para a sua vida diferente, uma mudança que vai de verdade te identificar como filho de Deus, porque para ser filho de Deus é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer outra vez, ou seja,
formular dentro de você uma nova personalidade, um novo temperamento, um novo caráter. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E ele fecha dizendo aleluia. Ou seja, Paulo está dizendo: minha personalidade mudou, meu temperamento mudou, o meu caráter é o caráter de Cristo. Oh, aleluia. Eu quero que você glorifique ao Senhor aí na sua casa, que você diga: eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Porque, meu irmão, o princípio da cruz é a maneira pela qual Deus usa para nos levar a parecer com o seu Filho Jesus, com o nosso mestre, com o nosso discipulador, com aquele que norteia a nossa vida. O princípio da cruz é a maneira pela qual Deus usa para nos levar a se parecer com Cristo, com o seu Filho. E automaticamente, quem se parece com o seu Filho Jesus, se parece com o Pai. Porque assim como o Filho está no Pai, o Pai também está no Filho. Aquele que quer ser, nota que a palavra está dizendo, aquele que quer ser igual, parecido, idêntico em tudo, na sua personalidade, no seu temperamento e no seu caráter. O mestre aqui nesse texto, ele não ensina aquilo que ele não fez, como muitos têm feito nesse tempo, ensinado daquilo que não faz, que não pratica. O mestre aqui, o nosso mestre Jesus Cristo, ele está nos ensinando aquilo que ele fez. Eu repito aqui para você nessa noite. A palavra de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Não se usurpou ser igual a Deus, mas antes o obedeceu até a morte, se fazendo maldito no meu lugar, no seu lugar, morrendo naquela cruz, obediente até o fim. Ou seja, o mestre não ensina aquilo que ele não fez. Então, irmãos, se ele ensinou, se ele está dizendo, é porque ele fez, é porque ele tomou, foi sua prática, foi sua vida, foi sua missão, foi o seu desenvolvimento, foi o seu fruto, foi a sua meta, foi a sua consagração. E assim como ele, nós precisamos também assim o fazer. Porque agora ele diz, essa é a fórmula, esse é o segredo. A cruz é a mensagem. A fórmula da mudança da tua vida é a cruz. A fórmula da mudança para a transformação da sua vida é a cruz do Calvário. Então, 3 coisas eu preciso fazer, meus irmãos. E eu quero que você anote aí na sua casa, seja no seu celular, seja no seu iPad, seja aí no seu caderno de anotação. A mensagem é essa: primeiro, aplicar a cruz ao meu espírito. Por quê, meu bispo? Porque o nosso espírito é exercitado, ou seja, ele precisa de exercício. Precisamos exercitar o nosso espírito com a palavra de Deus, porque somente através da palavra o nosso espírito pode ser exercitado. Eu costumo dizer para os irmãos aqui na igreja pregando que o nosso corpo é como uma criança mimada. E por que não dizer que também o nosso espírito é como uma criança mimada? Porque Paulo também vai dizer no capítulo 6 de Gálatas que há uma luta entre a carne e o espírito. Agora, se o meu espírito é mal acostumado,
Se ele pela carne está acostumado a ver filmes, a se envolver nas redes sociais e a não ter um momento expresso da palavra de Deus, da cruz, então o meu espírito está preguiçoso, porque ele não pratica a consagração, ele não pratica a palavra de Deus, ele não pratica a oração, ou seja, ele está acostumado às coisas terrenas. Então Jesus vai dizer: a cruz, o exemplo de dificuldade maior que nós temos carnalmente, a crucificação. Ele diz: quem não tomar a cruz, ou seja, quem não exercitar a sua fé através do modelo. Irmãos, nesta noite, você que está me assistindo aqui pela internet, você que vai estar assistindo talvez não agora à noite, às 19 horas, mas durante o dia, no decorrer da semana, talvez não no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, um dia de semana, o que você precisa fazer é aplicar a cruz do Calvário ao seu espírito. E note que aplicar a cruz do Calvário ao meu espírito é exercitar o meu espírito na palavra. O segundo conselho que eu tenho para te dar é que você aplique a cruz de Cristo também na sua alma. Porque, irmãos, a alma, ela é transformada pela palavra. Note, o espírito é exercitado pela palavra, mas aqui a alma é transformada pela palavra. Note, exercitar o espírito e transformar a alma pela palavra. Estamos começando hoje, aqui na nossa igreja, um propósito de leitura bíblica, o Novo Testamento em 40 dias. Para quê, bispo? Primeiro, para exercitar a nossa alma, aplicando a palavra, a cruz do Calvário, para exercitar. Segundo, para aplicar a cruz à minha alma, transformando a minha alma pela palavra. Então a Bíblia vai dizer em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, uma transformação da alma pela palavra, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Uma transformação, aplicando a cruz do Calvário à minha alma, transformando a minha alma pela palavra, ou seja, pela palavra de Deus. E terceiro e último conselho que eu te dou: começar a aplicar a cruz à minha carne. Por que a cruz à minha carne? Porque, gente, a carne do ser humano, ela é subjugada. Nota, o espírito é exercitado, a alma é transformada e a carne é subjugada. Então a cruz é o cerne, é o norte que vai subjugar a minha carne. A carne de Cristo foi subjugada na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus teve que morrer, seu corpo teve que ser partido. Embora Jesus não tinha pecado nenhum, não houvesse pecado nele, não houvesse mancha nele, não houvesse mácula nele, não houvesse nada de errado com Cristo concernente a pecado, a carne de Cristo teve que ser subjugada. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A Bíblia vai dizer que ele tem que ser transformado, que ele tem que se tornar maldito no meu e no teu lugar. Nós precisávamos que a carne de Cristo fosse subjugada na cruz. E assim também como a carne do nosso mestre foi subjugada na cruz, a nossa carne tem que ser aplicada à cruz, para que a nossa carne seja subjugada
e assim nós possamos fugir do pecado, fugir do erro, fugir da nossa maldição. Por isso ele diz: todos os dias tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, todo dia aplicar a cruz ao meu espírito, exercitando o meu espírito. Todos os dias aplicar a cruz à minha alma, transformando a minha alma pela palavra. Todos os dias aplicar a cruz à minha carne, subjugando a minha carne à vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então a conclusão que eu chego, irmãos, diante dessa palavra e diante dessas aplicações, é que a aplicação da cruz é a prática do Evangelho em nós. Se eu e você, nós praticarmos e aplicarmos, nós agora viveremos, ou a partir de agora, viveremos em Cristo. Nota que é a anulação da nossa vida. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Jesus assumindo a nossa vida, Jesus tomando as rédeas da nossa vida. Porque a aplicação da cruz, a aplicação do modelo de Cristo, nos faz ter a personalidade de Cristo, ter o temperamento de Cristo e possuir o caráter de Cristo. Nota que é uma transformação, nota que é uma mudança. Por isso, aquele que quer vir após Cristo tem que tomar a sua cruz. Por isso, o nosso mestre vai nos dar esse conselho em Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode, não tem como ser chamado de meu discípulo. Nesse dia eu quero ministrar sobre a sua vida, que você, a partir de hoje, vai se tornar um discípulo de Cristo. Porque discípulo é muito mais que um membro, discípulo é muito mais que um seguidor, discípulo é a expressão do seu mestre, é o caráter, é a personalidade, é o temperamento do seu mestre, é uma cópia, sabe? É de verdade um clone espiritual, é aquilo que Deus planejou para que você fosse. E hoje a minha oração é que você se torne de fato e verdade um discípulo de Cristo, que você possua a imagem daquele que te criou, porque assim como Cristo está no Pai, nós estamos em Cristo. Então o Pai está em Cristo, o Pai está em nós, nós estamos no Pai, nós estamos no Filho, o Filho está em nós, o Pai está em nós. Aleluia! Isso é a tua conquista, a tua vitória. Que hoje você possa orar e dizer: Senhor Jesus, eu quero essa transformação. Que de fato e verdade em mim e você seja encontrada um adjetivo, seja encontrada uma característica que é encontrado também em Cristo Jesus e que consequentemente também é encontrado em Deus. Nota que a palavra está dizendo que nós seremos parecidos, iguais, idênticos, da mesma forma. Aquele que era unigênito agora é primogênito, serve como exemplo, serve como molde, serve como modelo, serve, aleluia, como a primeira forma. Aleluia. Que hoje nós sejamos e nos tornemos assim. Que você aí na tua casa possa colocar a mão no seu coração, não sei, na tua cabeça, na tua mente,
e que você possa orar de verdade dizendo: eu preciso disso, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa transformação, eu preciso desse mover de Deus na minha vida, não só hoje, mas todos os dias. Que o Espírito te convença neste dia, que o Espírito te convença nesta hora que está ouvindo essa palavra. Que aí na tua casa você sinta o Espírito Santo te convencendo: eu preciso me tornar um discípulo. A oração do meu coração neste dia é que você pegue essa palavra, que você não apenas pegue ela como exemplo, mas que você faça como Cristo, que você pratique, que você viva e que haja um renovo, uma transformação sobre a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Quero orar por você. Curva a sua cabeça aí na sua casa, coloque a mão no seu coração, tome uma atitude de adorador neste dia, porque eu acredito que o Espírito de Deus que está aqui, está aí na sua casa também, ministrando e manifestando o seu poder neste dia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, eu quero orar por essa transformação da tua palavra. Eu quero orar, Senhor, para esta mudança que a tua palavra está nos dizendo. Se alguém quer ser o teu discípulo, se alguém quer ser como tu, precisa tomar a prática da aplicação da cruz nas suas vidas. Precisa buscar essa transformação através do modelo que é exemplo fiel, genuíno, um exemplo verdadeiro que é a cruz do Calvário. Que nós possamos aplicar a cruz, não só hoje, no nosso espírito, nossa alma, nós possamos subjugar a nossa carne na aplicação dessa cruz do Calvário, e que esse modelo seja um modelo perfeito sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre tudo que administramos, e que haja de fato e verdade hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo esta oração, uma transformação extraordinária na vida do teu filho, na vida da tua filha, que precisa de uma transformação. Espírito Santo, Espírito de Deus, faça a tua obra, faça o teu querer na vida deste irmão, desta irmã, e que ele seja transformado em nome do Senhor Jesus. E você na tua casa diga amém, diga eu creio, diga esta palavra é para mim. Essa transformação vai chegar na minha vida, vai chegar na minha casa, vai chegar na minha família. Você estiver assistindo com a sua família, diga para alguém da tua família, diga para um membro da sua família: hoje o caráter de Cristo está chegando na nossa casa, o modelo de Cristo está chegando na nossa vida, e a cruz do Calvário vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida. Diga isso para o seu filho, diga isso para o seu esposo, para a sua esposa, diga isso para alguém que está perto de você. Hoje Cristo está entrando com um modelo novo sobre a nossa vida, e a nossa vida será transformada em nome de Jesus. Se você puder glorificar ao Senhor aí na sua casa, faça isso. Se você puder glorificar ao Senhor aí onde você está me assistindo, faça isso em nome do Senhor Jesus. Aplauda também a Ele aí na sua casa, porque assim como na igreja, aí na sua casa é um lugar de adoração em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que este culto que nós estamos preparando aqui para você, e que a partir de hoje se chama o nosso culto online, possa abençoar a sua vida, mudar a sua vida, mudar a sua casa, e que a bênção do Senhor, que aqui no templo onde nós estamos fazendo esta gravação, a mesma glória, a mesma presença, a mesma graça possa alcançar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre essa semana na tua vida, em nome de Jesus, e que o Senhor possa acrescentar sobre a sua vida toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Alexandre Laranja e eu quero abençoar a sua vida. Aqui é a Igreja Comac, está situada aqui na Estrada da Guarita, número 816, no bairro de Carmari, aqui próximo ao Ortobon. Se você puder nos fazer uma visita no nosso culto presencial, será uma honra. Às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 9 da manhã e 19 horas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a
bênção do Senhor esteja não só hoje, mas para todo sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero profetizar uma semana de vitória, uma semana de conquista, em nome de Jesus. Abra as suas duas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, igreja do Senhor Jesus, e que você aí na sua casa diga amém. Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana, em nome de Jesus. Shalom Adonai, graça e paz.